O milagre que mudou a vida de Luciana, quando a fé venceu o impossível. Luciana olhava pela janela do pequeno apartamento alugado no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Nas mãos, seguria o exame médico que confirmava o pior: esclerose múltipla em estágio avançado. Progressão rápida. Risco de paralisia em poucos meses. Aos 28 anos, ela via seu futuro desmoronar. Os médicos haviam sido claros: não havia cura, apenas tratamentos para retardar o avanço da doença. Mas como pagar por eles? Seu emprego como auxiliar administrativa mal dava para o aluguel e as contas básicas. O desespero a consumia. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Ao ver o estado de Luciana, não hesitou. Minha filha, você não pode desistir. Deus tem poder para mudar essa história. Venha comigo amanhã à igreja. Lá, você vai encontrar uma força que nenhum médico pode dar. Luciana, que havia se afastado de Deus depois da morte precoce do pai, resistiu no início. Oração não paga contas, não cura doença, pensava. Mas a dor era tão grande que naquela noite, ela não teve forças nem para recusar. Se não der certo, pelo menos tentarei, disse a si mesma. O primeiro passo: encontrando a fé no altar. No domingo seguinte, Luciana entrou pela primeira vez na Igreja Universal da Rua Celso Garcia, no Templo de Salomão. O lugar era imponente e cheio de pessoas que, como ela, buscavam uma resposta. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade espiritual, falava sobre a fé que move montanhas. Luciana sentou-se no fundo, com medo de ser julgada, mas algo dentro dela começou a tremer quando o coro entoou: Deus é fiel, Ele não falha, o impossível Ele faz. Ao final do culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui está passando por uma batalha que parece sem saída? Venha ao altar. Deus quer tocar sua vida hoje. Luciana hesitou, mas Dona Maria a puxou pela mão. Tremendo, ela se ajoelhou diante do altar, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça e orava com uma unção que ela nunca havia sentido. Senhor, quebra essa maldição na vida desta filha. Restaura seu corpo, seu emprego, sua família. Em nome de Jesus. As lágrimas de Luciana se misturavam às de dezenas de pessoas ao seu redor, todas clamando por um milagre. Na saída, uma obreira lhe entregou um frasco de óleo ungido. Unja sua testa e seus pulsos todos os dias, crendo que Deus está agindo. E não falte a corrente de oração na quarta-feira. A vitória vem para quem persiste. A corrente que quebrou as correntes. Luciana começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da corrente de libertação das 10 horas, onde centenas de pessoas oravam juntas com fé inquebrantável. O pastor ensinou que a doença não era apenas física, mas uma batalha espiritual, e que através do jejum, das ofertas e da palavra de Deus, ela poderia vencer. O inimigo ataca onde dói mais, disse o pastor em uma das reuniões. Mas quando você coloca sua fé em ação, Deus age com poder. Luciana, que nunca havia sido dizimista, sentiu no coração o desafio de confiar em Deus também nas finanças. Com medo, mas decidida, ela separou o dízimo do seu salário mísero e o depositou no envelope de ofertas. Se Deus é fiel, Ele não vai me deixar na mão, pensou. Os dias se passaram, e algo começou a mudar. As dores nas pernas que antes a acordavam à noite diminuíram. Os formigamentos nos braços, sintoma claro da esclerose, tornaram-se menos frequentes. Mas o maior milagre ainda estava por vir. A noite da Fogueira Santa, o toque divino. Foi durante a Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação, que Luciana viveu o momento que mudaria sua vida para sempre. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o pastor convocou todos os que buscavam um milagre a se apresentarem. Hoje não é dia de chorar, é dia de guerrear, gritou o pastor, enquanto impunha as mãos sobre os enfermos. O fogo de Deus vai queimar toda doença, toda maldição. Luciana, com as pernas ainda fracas, se apoiou em Dona Maria e subiu ao altar. Quando o pastor orou por ela, ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, uma força sobrenatural a fez levantar-se sozinha, sem dor, sem tremores. Ela começou a andar firmemente, algo que não conseguia fazer havia meses. Glória a Deus! Gritou o pastor. Essa mulher está curada. O templo explodiu em aplausos e louvores. Luciana, atordoada, tocou suas pernas, seus braços, e não sentia mais nenhum sintoma. No dia seguinte, ela voltou ao médico, que após novos exames ficou estarrecido. Não há mais sinais ativos da doença. Isso não tem explicação médica. Luciana sorriu, sabendo muito bem qual era a explicação. A transformação de vítima a vitoriosa.
Hoje, 2 anos depois, Luciana não só está completamente curada, como também foi promovida em seu trabalho e abriu um pequeno negócio de doces que prospera a cada dia. Ela se tornou uma dizimista fiel e participante ativa das campanhas da igreja, como a campanha dos 70 dias de jejum e a corrente do óleo de Israel. Eu aprendi que Deus não muda as nossas circunstâncias só porque a gente quer, testemunha ela, emocionada, no altar aos domingos. Ele muda quando a gente coloca a fé em ação. Quando a gente ora, jejua, dízima e confia, ele faz o impossível. Sua mãe, que também se converteu após ver o milagre, chora ao lado. Minha filha estava à beira de uma cadeira de rodas. Hoje ela corre, trabalha, vive. Só Deus faz isso. A lição que ficou. Luciana olha para trás e vê como Deus transformou sua dor em testemunho. Ela aprendeu que, a fé sem obras é morta, não adianta só pedir. É preciso agir, crer e persistir. 2. Deus usa a igreja como instrumento. Foi no altar, através dos pastores ungidos e da unção coletiva, que ela encontrou a cura. 3. A prosperidade vem quando honramos a Deus. O dízimo não é um fardo, mas uma chave para a bênção. 4. Nenhuma batalha é grande demais para Deus. O que os médicos disseram ser impossível, Deus tornou possível. Hoje, ela repete para quem quer ouvir. Se você está passando por uma tempestade, não desista. Vá à Igreja Universal. Lá, você vai encontrar um Deus que faz milagres. Eu sou a prova viva disso. E assim, entre lágrimas de gratidão e louvores, Luciana continua sua jornada, não mais como uma doente, mas como uma guerreira da fé, provando que, quando Deus está no controle, nenhum diagnóstico, nenhuma dívida, nenhuma maldição tem a última palavra. Luciana não imaginava que sua história de fé iria tocar tantas vidas. Depois do milagre, ela sentiu um fogo no coração para compartilhar o que Deus havia feito por ela. Não bastava só agradecer. Ela precisava levar esperança para outros que, como ela, estavam à beira do desespero. Foi então que, numa noite de quinta-feira, durante o culto de libertação, ela sentiu uma voz interior dizendo: "Fale, não guarde esse milagre só para você." Tremendo, mas cheia de coragem, Luciana se levantou e, com a voz embargada, começou a contar tudo o que havia passado. As pessoas ouviram em silêncio. Algumas choravam. Outras, com os olhos brilhantes, seguiam cada palavra como se fosse uma semente de fé sendo plantada em seus corações. No final do testemunho, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos bancos do fundo, se aproximou. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Com as mãos trêmulas, ela segurou o braço de Luciana e sussurrou: "Eu também tenho um tumor. Os médicos disseram que não tem jeito. Mas se Deus fez por você, Ele pode fazer por mim." Luciana abraçou aquela irmã com força e disse: "Vem comigo no altar. Hoje é o seu dia." E foi. Naquela mesma noite, enquanto os pastores oravam e a igreja clamava em uníssono, Marisa caiu no chão sob a unção do Espírito Santo. Quando se levantou, a dor que a acompanhava há meses havia sumido. Os exames posteriores confirmariam. O tumor havia desaparecido. Mais um milagre. Mais uma vida transformada. Mas a história não parou por aí. Luciana começou a participar ativamente dos trabalhos na igreja. Primeiro ajudando na recepção, com um sorriso acolhedor para quem chegava pela primeira vez. Depois se tornou obreira, levando a palavra de Deus para as ruas, visitando hospitais, orando por enfermos. Ela sabia muito bem o que era estar no lugar daqueles que sofriam, e isso a tornava uma instrumenta poderosa nas mãos de Deus. Um dia, enquanto distribuía folhetos na porta da igreja, um homem parou diante dela. Era um senhor de cabelos brancos com um olhar cansado. "Moça, eu não acredito nessas coisas não. Já rezei tanto e nada mudou", ele disse, com amargura. Luciana não se abalou. Olhou nos olhos daquele homem e contou sua história mais uma vez. "Eu também não acreditava. Até o dia em que Deus me provou que Ele é real. Venha só uma vez. Não custa nada tentar." O homem hesitou, mas algo em seu olhar mudou. Na semana seguinte, ele estava lá, sentado nos bancos da CCB, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o pastor falava sobre o poder da fé. Meses depois, aquele mesmo homem, agora batizado e cheio do Espírito Santo, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Ele havia sido libertado de um vício que o destruía há décadas. "Se não fosse a Luciana, eu não estaria aqui", ele disse, apontando para ela entre as lágrimas. "Ela não desistiu de mim, assim como Deus não desistiu dela." Luciana sorriu, lembrando de como sua vida havia mudado. Antes ela era uma mulher quebrada, sem esperança, com um diagnóstico que parecia uma sentença de morte. Agora, era uma serva de Deus, uma prova viva de que milagres ainda acontecem. Não por seu próprio mérito, mas pela misericórdia de um Deus que não abandona seus filhos. Toda vez que ela olhava para trás,
Via não só a cura do seu corpo, mas a transformação da sua alma. A CCB não era apenas um lugar onde ela havia encontrado a cura, era o lugar onde ela havia encontrado um propósito. E esse propósito agora era levar outros a experimentarem o mesmo Deus que a havia ressuscitado das cinzas. Porque, no final das contas, o maior milagre não era apenas a cura física. Era a certeza de que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E essa luz, Luciana havia descoberto, está sempre acesa na Igreja Universal, esperando por aqueles que têm coragem de crer. Luciana não guardou aquele milagre só para si. Toda vez que entrava na CCB, sentia um fogo no peito, uma vontade incontrolável de contar o que Deus havia feito por ela. Não eram palavras bonitas ou discursos ensaiados, era a verdade crua de uma mulher que esteve à beira do abismo e foi puxada de volta pela mão do Pai. Começou aos poucos. Num culto de terça-feira, depois do testemunho de uma irmã que também havia sido curada, Luciana sentiu o Espírito Santo mexer com ela. As mãos suavam, o coração batia forte, mas uma voz dentro dela dizia: "Fala, minha filha. Alguém aqui precisa ouvir isso." Ela se levantou, trêmula, e com voz quebrada começou: "Eu deveria estar morta." O silêncio na igreja foi tão profundo que dava para ouvir o vento lá fora. Conforme contava os exames, os médicos sem esperança, a noite em que quase desistiu, o momento em que ouviu a voz do pastor dizendo: "Deus ainda opera milagres." As lágrimas escorriam não só do seu rosto, mas dos olhos de muitas pessoas ali. Algumas se levantaram e foram até o altar chorando. Uma senhora com um lenço na cabeça e os olhos vermelhos de tanto chorar, segurou sua mão e sussurrou: "Minha filha também está doente. Você acha que Deus pode curá-la?" Luciana não hesitou. Se Deus curou uma pecadora como eu, que só sabia reclamar da vida, Ele pode curar qualquer um. Mas tem que crer de verdade. Não é só vir na igreja, é entregar tudo nas mãos dele. Aquelas palavras saíram com uma autoridade que ela mesma não reconhecia. Era o Espírito falando através dela. Nos dias seguintes, Luciana passou a frequentar a igreja não só nos cultos, mas nas reuniões de oração, nos trabalhos de visitação aos doentes, nas campanhas de evangelismo. Ela não tinha formação teológica, não sabia decorar versículos, mas tinha algo que nenhum livro poderia ensinar: a marca de um milagre na própria pele. E isso falava mais alto que qualquer sermão. Um dia, o pastor a chamou em particular: "Irmã Luciana, Deus está usando você de uma forma especial. Quero que você comece a dar testemunhos nos cultos de cura. Tem gente que precisa ver que a fé não é teoria, é realidade." Ela aceitou mesmo com medo. Mas cada vez que subia naquele púlpito, sentia a mesma presença que a havia salvado naquela noite escura. E os milagres começaram a se multiplicar. Uma jovem com depressão profunda que já havia tentado se matar, ouviu seu testemunho e na mesma hora, sentiu uma paz que não entendia. Um homem com um tumor incurável veio até ela depois do culto, chorando: "Depois que você falou, eu senti algo queimar aqui dentro." Os médicos, semanas depois, não encontraram mais nada. Uma mãe desempregada e endividada recebeu uma oferta de trabalho no mesmo dia em que Luciana orou por ela. Mas não eram só as curas que chamavam a atenção. Era a mudança nas pessoas. Homens que chegavam amargurados saíam sorrindo. Mulheres que não tinham mais forças para lutar voltavam com os olhos brilhando. Jovens que viviam nas drogas encontravam um novo caminho. E Luciana entendia aquilo melhor do que ninguém. O milagre não era só o corpo sarado, era a alma renascida. Um ano depois da sua cura, Luciana estava de pé no altar, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira. Ao seu lado, dezenas de pessoas que haviam sido tocadas através do seu testemunho. Alguns já estavam batizados, outros ainda estavam descobrindo a fé, mas todos tinham uma coisa em comum: haviam encontrado esperança onde só havia desespero. Naquela noite, enquanto o coral cantava "Deus é fiel", Luciana olhou para trás, para a vida que quase perdeu, e depois para frente, para as vidas que agora estavam sendo transformadas. E soube, com uma certeza que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ela, uma mulher simples, sem nada de especial aos olhos do mundo, havia sido escolhida para ser uma prova viva de que na CCB, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé encontra a graça de Deus. Porque no final, o milagre não era só dela. Era de todos que, como ela, ousaram acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no trono, e Ele nunca falha. Na semana seguinte, o testemunho de Luciana se espalhou pela congregação como um fogo que não podia ser contido.
Quem a via passar pelos corredores da igreja, com aquele sorriso tranquilo e os olhos brilhando de uma paz que só quem foi tocado por Deus conhece, não imaginava que, poucos meses antes, ela havia sido encontrada desfalecida em seu quarto, com os exames médicos apontando para um quadro irreversível. Mas ali estava ela, não apenas viva, mas com uma força que contagiava a todos. Foi então que a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas de tanto trabalhar, procurou Luciana após o culto. Com lágrimas nos olhos, ela segurou as mãos da jovem e falou baixinho, como se tivesse medo de quebrar a emoção do momento. Minha filha, eu também preciso de um milagre. Meu neto, o Pedro, está nas drogas há anos. Já tentamos de tudo, mas parece que o inferno tem mais força que a nossa fé. Luciana não hesitou. Abraçou a irmã Maria e sussurrou: se Deus fez por mim, Ele fará por você. Vamos orar juntos, agora mesmo. E foi assim que naquela noite as duas se ajoelharam no altar, enquanto os últimos irmãos ainda saíam do templo. Não havia câmeras, não havia multidão, apenas duas mulheres e um Deus que ouve os clamores do coração. Luciana orou com a mesma intensidade de quem já viu a morte de perto e sabe que só a mão de Deus pode mudar uma história. E irmã Maria chorou, não mais de desespero, mas de uma esperança que começava a nascer dentro dela. Dias depois, o que ninguém esperava aconteceu. Pedro, que há anos não pisava na igreja, apareceu no culto de domingo. Magro, com olheiras fundas e roupas surradas, mas vivo. E quando a irmã Maria o viu entrar pela porta, ela não conseguiu segurar as pernas. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor, louvando a Deus em voz alta. Os irmãos se aproximaram, alguns chorando, outros sorrindo, e o abraçaram como se ele fosse um filho pródigo que finalmente voltará para casa. Pedro não falou muito naquele dia. Só disse entre lágrimas que na noite em que sua avó e Luciana oraram por ele, sonhou com um homem de roupas brancas que o chamou pelo nome e disse: chega, sua mãe e sua avó já choraram bastante por você. Agora é hora de viver. E foi isso. Não houve sermão, não houve ameaças, apenas um toque de Deus que quebrou as correntes que o prendiam há tanto tempo. A transformação não foi fácil. Pedro ainda tinha noites de luta, dias em que a tentação batia à porta como um credor implacável. Mas agora ele não estava sozinho. A igreja o acolheu, os irmãos o apoiavam e Luciana, que entendia como ninguém o que era ser tirado das trevas para a luz, estava sempre por perto, lembrava-o: Deus não te salvou para te abandonar. Ele te salvou para te usar. E assim, o que começou como um milagre na vida de Luciana se tornou uma corrente de bênçãos que não parava de fluir. Outros começaram a trazer seus familiares, seus amigos, suas dores. E a cada testemunho, a fé da congregação crescia. Não era magia, não era coincidência. Era o poder de um Deus que não muda, que ainda hoje opera maravilhas entre os que creem. Hoje, quando Luciana olha para trás, ela não vê apenas a sua própria história. Vê o Pedro, que agora ajuda outros jovens a saírem das drogas. Vê a irmã Maria, que deixou de ser uma senhora de luto para ser uma mulher de oração incansável. Vê os rostos que antes estavam marcados pela dor e agora brilham com a mesma esperança que um dia lhe foi dada. E ela sabe, na CCB não há casos perdidos. Há apenas almas que ainda não encontraram o caminho de volta para os braços do Pai. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para no primeiro milagre. Ele continua e continua, até que todas as lágrimas sejam enxugadas e toda a glória seja dada a Ele. O último toque do milagre. Naquela manhã de domingo, enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, Luciana sentiu algo se fechar dentro dela, não como uma porta, mas como um ciclo. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver, entre os bancos, ele, seu filho Caio, de pé, firme, os braços erguidos em adoração. O mesmo jovem que anos antes, fora dado como perdido pelos médicos, vítima de um acidente que lhe roubara a mobilidade. Os especialistas disseram que nunca mais andaria. Mas ali estava ele, não apenas de pé, mas dançando sim, dançando perante o Senhor, como Davi diante da arca. O pastor sorriu ao microfone, sem precisar dizer nada. A congregação já sabia, Deus havia completado a obra. Não foi instantâneo. Foram noites de oração, mãos estendidas sobre a cadeira de rodas, lágrimas derramadas no altar. Foram recaídas e dúvidas, mas também pequenos sinais, um dedo que mexeu, um tremor na perna, até aquele dia em que Caio segurou a Bíblia com suas próprias mãos e sussurrou: Mãe, eu sinto ele me levantando. Agora, enquanto a igreja explodia em louvor, Luciana entendeu a lição que Deus lhe ensinara no silêncio. Os milagres não são apenas para nos surpreender, mas para nos transformar. Cada cura, cada libertação, era um convite para que ela também se levantasse da amargura, do medo, da pequena fé.
Porque Deus não muda vidas para que fiquemos parados admirando o passado, mas para que nos tornemos testemunhas vivas de sua fidelidade. Hoje, a cadeira de rodas de Caio está pendurada na parede da igreja, não como troféu, mas como lembrete. Aqui o impossível encontrou um Deus que não conhece limites. E quando alguém pergunta como tudo aconteceu, Luciana responde com um sorriso: não foi no dia em que ele andou. Foi no dia em que nós aprendemos a crer, mesmo quando não víamos o caminho. Porque a fé não é esperar pelo milagre. É agradecer a Deus antes dele chegar, sabendo que no seu tempo, até as cicatrizes se tornarão histórias de glória.